Bom, cara, e tu tá nessa de grupo já tem quantos anos? Quanto que teu grupo ele era pago? Sempre foi pago? Era gratuito? Como é que é isso aí? Não, meu grupo, ele surgiu com 4 pessoas, né? Eu vim do CLT, eu fui bancário por muitos anos. E na época que eu era estagiário do banco, na época, eu fazia como renda extra Uber. Fui indicado, porque antigamente tinha que ser indicado por alguém. Fazia como renda extra. Aí fiquei com estágio e CLT 12 anos, como bancário. E fui demitido faz 4 anos. Com isso, eu comecei a voltar a rodar na Uber, né, para saber como que tava e tal. Até porque o valor que eu ganhava era bem alto e era difícil eu conseguir recolocação rápida no mercado por que eu ganhava. Então, com isso, eu tinha alguns amigos que rodavam, que era o meu amigo Silvio. Aí a gente começou a se conectar por WhatsApp. Ele, pô, também tem um amigo aqui que roda. Aí botou ela no grupo. Eu falei, pô, meu cunhado também vai começar a rodar. Eu botei ele no grupo. E tinha um amigo também que era o pai, na verdade, era pai de um amigo meu que era gerente geral também do Itaú, que foi mandado embora. Também isso veio pro grupo. Então o grupo se formou assim. Ele foi em março de 2021. Aí o grupo era gratuito, só a gente. Não tinha Instagram, não tinha nada. Aí esse meu amigo Zulu, ele, pô, cara, tu conhece o Midnight? Eu falei, Mid quem? Midnight e tal, o cara cria conteúdo. Eu falei, não, perdido na internet. Aí eu comecei a te acompanhar. Aí eu comecei a entender de mentoria, que coisa de mentoria. Aí comecei a conhecer o Neto também, aí você tinha a tua mentoria, mas pra mim, na minha visão, era mentoria, tipo, midnight, night era coisa da noite, Sim, rodava de a dia. gente começou assim, né? Né? Era a galera da noite, foco. Aí eu falei, pô, quero fazer essa parada de mentoria pra aprender. Aí do Neto, na época, era 250 reais, aceitava cartão, eu falei, vou fazer, se é pra aprender. Eu falei, pô, vamos fazer. Falei com a rapaziada dos moleques, não, vou pagar nada, faz o seguinte, aí o velhinho chegou pra mim, faz o seguinte, faz, paga, aprende e nos ensina. Boa. Falei, tá bom. Aí eu fui, aí eu gostei muito, aprendi muito. Tanto que a gente só se falava pro WhatsApp, lá que eu conhecia as ferramentas de Zelo, Live. Aí depois eu indiquei meu cunhado também fez. E mediante a isso, meus ganhos melhoraram. Aí eu comecei a aprender a didática de ensinar os meus amigos. Falei, vou criar um Instagram. Eu comecei a criar Instagram. Né? Eu não permaneci na mentoria, só fiz a mentoria mesmo, fiquei mais um tempo no grupo. Mas como eu vim de demissão, ainda minha vida financeira estava toda zoada. Eu não podia ficar arcando, pagando mensalmente para se manter num grupo. Aí eu saí, fui correr atrás do criei meu Instagram. Aí eu comecei a abrir vagas para esse meu grupo gratuito. A gente ficou por muito tempo ele gratuito. Tanto que eu só comecei a cobrar no meu grupo a partir de setembro. Então a gente ficou de abril a setembro como grupo gratuito. Quando ele foi cobrado, era cobrado R$10. Porque foi onde eu comecei a implantar a automação de WhatsApp no meu grupo. Pô, cara, parabéns essa história aí. E hoje as mentorias, né? Já não tem tantas, são poucas. A minha também, acho que eu tô indo pra última turma. E fez muita diferença na vida de vários motoristas, né? Porque assim, muita gente, assim como a galera do teu grupo, que você fez, você veio com a visão de aprender pra ensinar, os caras, pô, não, vou pagar nada. Isso. Tá maluco? E não sabe a importância que é você colar com alguém que sabe aprender, você economiza tempo, não é? Te ajudou com isso? Pegar algumas coisas novas? Cara, aprendi muito questão de estratégia, de para onde ir, que horário ir. Então eu comecei a estudar e entender. Eu sempre fui um cara muito de estudar. Então tudo que eu fazia eu tentava ter um entendimento por que eu estava fazendo aquela movimentação. Então com isso eu comecei a passar o que eu entendi para as pessoas. Mas a dificuldade do grupo gratuito começou a começar para mim porque eu comecei a ajudar as pessoas de forma gratuita e isso começou a impactar nos meus ganhos. Foi onde eu comecei a cobrar. E no grupo gratuito eu tinha uma grande dificuldade de botar essas pessoas dentro do Zelo. As pessoas queriam falar só WhatsApp e nada de Zelo. Então eu queria ensinar da maneira como eu aprendi, no Zelo, no Live. E era muita briga, mano. Tanto que já se passaram, nesse tempo de JPA, mais de 450 pessoas. Entendeu? Aí depois o grupo foi crescendo, mudando pessoas. Dentro do meu grupo foi formando outros grupos, que é super normal, outros líderes. Hoje são os 65 motoristas já, assim, bem consolidados, entendeu? Porra, maneiro, irmão.
Assim, como tem uma mentoria, de vez em quando vem alguém do teu grupo lá. Sim, E a gente troca ideia, fala, ó, Daniel, essa pessoa aqui, Bernardo, conheço e tal, sim, gente boa sim. e tal. Tá assim, isso acontece. Pessoas de outros grupos vêm, fazem a mentoria. Pessoas que fizeram a mentoria aqui vão para outros grupos. Se o cara não tiver a cabeça, o líder, né, dos grupos e das mentorias, ele não tiver a cabeça boa, o cara fica bolado, né? Sim, porque assim, a gente tem que entender que cada pessoa, cada líder, ele tem uma vertente de ensino, tem um método de ensino. Você ensina de uma maneira, eu ensino de uma maneira, eu tenho certas especialidades, você tem as suas. Então eu acredito que ninguém é dono de ninguém. Você não assina um contrato, você só pode ficar no meu grupo, você só pode ficar na minha mentoria. Mas isso eu só fui entender depois de um tempo. No início você, não, os caras têm que ser fiel a mim. Foi algo que eu errei no passado, hoje eu já não cometo erro. Uhum. Acho que assim, todo mundo tem livre acesso de entrar, de sair e permanecer em qualquer em grupo, né? Eu também dou mentoria individualizada, mas a minha mentoria, como eu tenho minha vida é muito corrida, às vezes que eu abro, entendeu? Então assim, não é uma mentoria, você vai rodar o Rio de Janeiro todo comigo, não. Eu vou te ensinar a deficiência que você tem com o meu método de ensino e de trabalho. Então, muitas pessoas me procuram para aprender a rodar Barra, Recreio, Jacarepaguá. Então, ali eu faço uma mentoria intensiva de 5 dias. Aí eu tento entender qual é a realidade da pessoa, ajusto ela do que ela precisa fazer para ter êxito naqueles 5 dias. E os 6, 7 alunos que fizeram comigo terem um resultado bom. Então, o que eu faço? Eu abasteço o meu carro. Meu carro tem um cilindro de 8, ele tem uma autonomia na faixa de 130 a 140 km com a botija de 8. Mas eu não consigo ser produtivo em ganhar dinheiro em toda essa quilometragem. Porque se você for calcular cada batida de lata e buscar do cliente na faixa de 2,5 km, já perdi uma autonomia, então eu tenho autonomia de ganho de 115 km. Isso aí. Então dentro desses 115 km, eu consigo fazer uma média em cálculo. Né? Se eu pontuar e conseguir fazer uma média de quilômetros em R$1,70, eu consigo fazer R$200 em cada cilindro. Então, cada abastecimento que eu faço, tá rodando 115 quilômetros, eu consigo fazer R$200. Então, eu divido a minha meta, que é R$400 bruto, em 2 partes, em blocos. Então, eu tento pontuar dentro desse período e fazer R$200 com R$35 abastecido. Ou seja, eu consigo manter um custo meu operacional já com refeição de 20 a 21%. Então eu consigo ter um lucro, uma meta bruta de R$400 e ter um custo somente de combustível de 70. Então onde as pessoas têm uma meta de 500 para ter um custo de 130 a 150 para lucrar 350, eu prefiro trabalhar um pouco menos e lucrar uns R$310 rodando na área de conforto. Entendi. Mas assim, vamos lá. Entendi a tua estratégia, né? Tu passou aí a visão macro. Sim. Na visão micro ali, quando tu tá ali no carro, a corrida tá tocando, como que você identifica ali, por exemplo, vê o destino, vê o KM, vê o tempo? A primeira coisa que eu vejo é a região que tá batendo. Destino. Sim. Se ela tá me deixando na Barra da Tijuca, mas qual posição da barra? Se ela tá me jogando na barra olímpica, qual posição? Para ver se naquela localidade que eu tô jogando vai ter frequência para me movimentar de novo. Esse é o primeiro ponto. Não adianta eu para uma localidade que tá pagando bem aquela corrida, mas eu tenho que bater lata. Porque não tem demanda, eu vou perdendo o KM que eu ganhei.